Olá! Olá a todas! Sejam bem-vindas no nosso clã para o nosso desafio, quarto dia de desafio. E hoje a gente vai falar sobre a quarta casa, porque a gente está fazendo uma travessia pelas 12 casas. O desafio é encontre você pelas 12 casas do seu mapa. Então, a gente tem feito isso. Temos. Vocês estão se vendo em cada casa do mapa? A gente está tendo sucesso nesse desafio? Passamos pela casa 1, 2, 3 e hoje casa 4. Tranquilinha, né, Sandra? Dani, seja bem-vindo. Animadas, eu estou animadíssima para casa 4. Gente, eu tenho xodó por ela. Eu tenho um stellium de 6 planetas nessa casa, né? Então eu sou um pouco tendenciosa. Tendenciosa porque eu conheço ela muito bem. Eu tenho Sol nela. 6 planetas nela. E isso foi uma coisa que me perguntaram hoje, num post que eu publiquei. Espera aí um minutinho, gente. Deixa eu carregar aqui, que tá descarregando. Deixa eu ver. Pronto, foi. Me perguntaram, eu não tenho nenhum planeta na casa 4, então isso é um problema e tal. Não. Quanto mais planetas, mais a gente tem energia circulando naquela área. Mais conhecimento, mais atenção a gente dá. Não por acaso. Você nasceu com um mapa perfeito para o seu processo de crescimento aqui. Então, o seu mapa é perfeito para você. Mas, gente, quem não tem planetas por uma determinada casa, olhem para o mesmo princípio energético dela no restante do mapa. No caso da casa 4, veja Câncer e veja Lua, tá bom? Jazzy, bom dia. Nádia, bom dia. Tainá, bom dia. Elisa, muito feliz que vocês estejam aqui. Gente, então hoje vai ser... Agora, isso que eu acabei de falar tem suas exceções, tá? Como tudo no mapa tem exceções. Então, talvez a gente possa ter um Saturno tenso no meio de uma concentração planetária. Então, Saturno tenso pode trazer inadequação, sentimentos de limitações, de busca por corresponder demais expectativas sociais. Então, a gente precisa ver cada casa, cada caso. Outra coisa, você pode ter um dos 2 nodos nesse seu stellium, o que traz também já um ponto de atenção, de não desenvolvimento ainda para isso, tá? Então, cada caso é um caso. Então, a gente está falando aqui de todas as casas, das 12 casas. Vamos abrir um ponto de análise, vamos abrir um ponto, vamos abrir um olhar, porque não dá para a gente esgotar. Mas eu convido todas vocês para entrarem no nosso curso, na nossa escola, no clã das iniciadas, que não é iniciante, iniciadas nos mistérios dessa existência. É isso que a gente chama um processo iniciático. Então, eu convido vocês a assinarem a escola e participarem não só das aulas fechadas, que a gente está tendo todo dia, de análise de mapas, mas também fazer o curso completo de astrologia terapêutica, tá? O link está na bio. O link também está sendo colocado nos grupos de WhatsApp, que possivelmente vocês já estão lá. Ou vocês podem entrar direto na escola. O link também está na bio da escola. E vocês podem assinar lá por dentro, tá? Em algum dos cadeadinhos, vocês entram e vai abrir o menu para você assinar, tá bom?
Hoje eu vou entregar um cupom de desconto durante as lives, durante a live até 2 horas da tarde, enquanto a gente estiver junto. E o cupom de hoje, para vocês entrarem... Não, gente, porque R$ 197 por mês já é um valor para mim, assim, muito ok. Mas eu resolvi fazer essa brincadeira, escolhendo um arquétipo para cada dia. E o arquétipo de hoje é raiz. Raiz. Que tem tudo a ver com a casa 4, tá? Então, vocês podem botar lá no cupom raiz, dar um check e aproveitarem esse desconto de hoje, só hoje. Amanhã vai ter desconto de novo? Vai, mas é um desconto menor, tá? Vamos lá, vou começar. Não adianta a gente ficar repetindo que a casa 4 é referente à casa, lar, família, mãe. Não adianta a gente ficar olhando para os aspectos astrológicos do lado de fora. Porque somos nós, com a mesma energia, que estamos produzindo essa realidade do lado de fora. Não adianta eu dizer que, por exemplo, a minha lua é em Áries e a minha mãe é atacada, justificando, não adianta, porque a minha mãe também é uma projeção da minha lua interna. Ué, então você quer dizer que a sua mãe pode mudar se você mudar e transmutar a energia da sua lua interna? Tô. Acredita? Tô. Eu tô dizendo que você pode mudar toda a sua realidade quando você transmutar as suas energias internas. Quando você pegar a sua energia que vibra na sombra e colocar ela para a luz. Você tem que conhecer isso. Você tem que conhecer os dois lados dela. Precisa conhecer para saber, então eu vou manejando. Isso é o princípio da alquimia, o princípio da bruxaria, o princípio da magia. É manipular energia. Só que a energia está dentro de você. Você vai manipular o que é? O sapo dentro do caldeirão? Não, o sapo está dentro de você. O caldeirão é você. Então a gente precisa olhar simbolicamente para esses instrumentos e entender, então eu mesma sou o caldeirão e tenho tudo dentro de mim e vou manipular as energias. É isso. E diferente do que talvez a gente pense, nossa, mas isso é muito controlar. É ser dono de si. É ter poder sobre si. Tem magia maior que essa? Eu desconheço. Essa, na minha leitura, esse é o maior poder que existe. É por isso que a astrologia é desqualificada. É por isso que a astrologia foi sucateada na Idade Média, para você tirar o poder de si mesmo e começar a colocar isso em terceiros. Então eu culpo minha mãe, eu culpo meu pai, eu culpo o sistema, eu culpo o governo, eu culpo todo mundo, todas as coisas, as circunstâncias. Eu culpo algo por não ter dinheiro, eu culpo algo pelo meu relacionamento ruim. Eu culpo as coisas. Eu não assumo a responsabilidade porque eu não sei fazer isso. Eu não entendi como isso funciona. E tem muita gente que abre mão do poder também porque acha que isso vai ser muito cansativo. Mas isso não é cansativo. Isso é uma delícia de fazer, gente. É muito bom a gente observar. É por isso que é muito bom ser incansável para enxergar suas sombras. Porque na hora que eu enxergo a minha sombra, eu entendo como funciona isso aqui e para onde eu preciso ir, para onde eu vou caminhar. Então aqui em 40 minutos, 30 minutos, o que eu estou tentando fazer? Abrir para você, fazer um diagnóstico de uma energia, de uma parte de uma energia, para você perceber o quanto é bom e importante trabalhar essa energia. O quanto você pode aproveitar melhor sua vida, ser mais feliz. Porque é para isso que a astrologia existe. Não é para matar a curiosidade.
E também muito longe de tentar ler seu futuro. Porque aspectos de previsão são um perigo. Porque se eu sou a pessoa que produz a minha realidade, eu preciso ter o poder de olhar para o meu futuro e entender o que eu estou vendo ali. Esse poder está dentro da minha energia e na minha mão. Funa, eu não sei se eu estou lendo direito, de voz. Perguntou se cantar é uma forma de transmutar. O canto, a música é uma energia netuniana espiritual. Então, se uma pessoa tem uma dor dentro de uma energia espiritual, como é, por exemplo, a casa 12, ela pode usar o canto, a música, como forma de iluminar essa energia. Então, o canto não é uma forma de transmutar para todo mundo, mas para quem precisa trabalhar essa energia específica. É por isso que a gente precisa tanto do autoconhecimento. Eu preciso ver o que em mim está doente. E talvez não seja a energia netuniana, talvez seja outra coisa. Talvez seja uma energia muito mais de terra. Talvez meu problema seja muito mais tangível do que o campo espiritual. Então eu preciso conhecer o meu mapa para entender quais as pilhas estão doentes, quais as pilhas eu preciso mexer, preciso manipular, preciso trabalhar. E quais os remédios específicos. Porque, como eu disse ontem, eu não curo a energia de Netuno ou a energia da casa 12 com a energia da casa 10. A não ser que elas estejam misturadas por algum acaso no seu próprio mapa. Tá? Então, é muito... Eu vou dizer até uma coisa para vocês. As pessoas que mais precisavam estar aqui hoje provavelmente não estão. Por quê? Vamos lá. Historicamente, a mulher, ela foi colocada num lugar infantil, num lugar de dependência. Volta aí, né? A gente hoje está num movimento de revolucionário, feminista, em que a mulher se emancipou financeiramente, economicamente, se emancipou, é independente. Então a gente tem esse movimento no mundo. Um movimento que, como todos os movimentos, estão em movimento. O movimento é um movimento, não está parado. Então a gente ainda não tem um discurso único, a gente ainda não tem um caminho único. Cada mulher que se diz feminista pensa em um formato diferente. Então ainda não tem uma unidade nessa linguagem, sabe? E historicamente, por todo o movimento de submissão, dependência, a gente precisou encontrar um caminho de libertação para isso. Tudo bem, ok. O sistema que a gente vive, patriarcal, ele insiste em que a gente mantenha, por exemplo, um corpo jovem, tudo que é de criança, de menina, tudo que é infantil nos serve. É como se nós tivéssemos que manter esse lugar para sermos aceitas pelo patriarcado. Então a gente faz depilação, por exemplo, para parecer mais jovem. A gente faz tudo para parecer mais jovem. E não só nisso, mas eu não sou... O ideal é que eu não fosse produtora de conhecimento, que eu não tivesse o meu potencial criativo aflorado. Então, todas essas questões favorecem um discurso patriarcal, tá? Eu não estou dizendo que são os homens que produzem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é um sistema que produz. Então, quando a gente entra por um processo, por um movimento mais feminista de emancipação, talvez a gente tenha errado a mão. O que é bom, porque é um movimento. Quando eu falo, eu sempre dou nas minhas aulas uma teoria
que é de um sociólogo que chama Dermeval Saviani. Ele fala da teoria da curvatura da vara. Eu gosto muito de falar sobre isso. Que essa teoria, o livro é um livro muito difícil, tá? Mas eu vou sintetizar com uma bobagem aqui. Se você pega uma vara de bambu e enverga para um lado, para você ter o equilíbrio dela, você vai envergar para o outro. Então é natural que os movimentos sociais façam isso. Eles enverguem para o outro lado até que eles tenham um equilíbrio. Então, o movimento revolucionário, os movimentos importam, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as mulheres que fizeram isso aqui, que envergaram para o outro lado, são mulheres muito fortes, são mulheres que não aceitam se colocar num lugar de vulnerabilidade, porque acreditam que estariam sendo muito frágeis. São essas que mais precisariam estar aqui, mas não estarão. Por quê? Por que a gente vai falar sobre emoções? Por que a gente vai falar sobre sagrado feminino, gente? Então, são mulheres que suspendem seus ciclos porque a menstruação atrapalha. São mulheres que... Gente, eu não estou me excluindo de nenhum lugar, tá? Eu estou só colocando aqui um olhar, tá bom? Então, quando a gente migra para esse mercado de trabalho, para essa competição masculina, de uma energia masculina que penetra, que conquista, que bota a bandeirinha, como eu disse ontem, a gente rompe com uma coisa fundamental do feminino, que é a nossa ciclicidade, que é o movimento cíclico lunar. A lua lá no céu, a lua dentro de mim. E isso está relacionado à casa 4, que é a nossa ciclicidade. Então, somos lunares. Temos o movimento da lua dentro de nós. Ah, não, a lua só influencia a maré, só influencia os líquidos no mundo. Nós somos 70% água. Não adianta, a lua está influenciando nossas águas. Aliás, uma coisa muito interessante, quando você viaja, em 72 horas, toda a água do seu corpo ela é substituída pela água local. 72 horas. Em 72 horas, você muda todas as suas emoções por causa da nova fonte de água que você está consumindo. Então, você percebe que em todas as suas viagens, você se sente diferente. Ah, mas a gente está viajando. Não, mas se você for para um lugar ou para outro, você vai se sentir diferente em cada lugar. Tem lugares que a gente nem gosta, que a gente se sente mal. Porque as nossas águas importam. E as nossas águas, elas são influenciadas por todo o ambiente a todo momento. Elas são sutis. Então, a gente está sendo influenciado por todas as coisas, porque tudo mexe o padrão das nossas águas. Então, como disse aqui, agora para eu achar, a pergunta que eu respondi foi de um homem aqui, que falou sobre o canto, por exemplo. Se o canto é uma forma de transmutar. Se você colocar, por exemplo, músicas com uma frequência, com uma determinada frequência, tá? O dia todo, as suas águas vão mudar o padrão. O padrão delas muda. Eu não estou falando aqui de algo místico, de algo, total. Apesar da palavra mística ter tudo a ver com isso, tá? Então, é místico, sim. Como é esotérico, sim. Mas, como a gente tem muito preconceito até com essas palavras, eu vou dizer, não é místico. É ciência. É ciência. Então, a gente precisa mexer no padrão das nossas águas. A gente precisa trabalhar o padrão das nossas águas, tá? Cris, sim, quando você substitui a água que você bebe do filtro da sua casa por uma água mineral, você também vai mudar completamente o seu padrão emocional. Só que a gente não sabe se vai mudar para o bem, para melhor ou pior.
porque isso vai depender muito da fonte de água mineral, se ela veio nos caminhões, né, no sol quente, liberando aquele plástico, enfim, a gente não sabe. Então, por exemplo, eu gosto muito de água com gás, eu bebo São Lourenço porque é a gaseificada da fonte. Eu gosto de água ozonizada, mas enfim, é isso, né? Então a gente compreender que as nossas águas, elas importam. E hoje, o nosso assunto de hoje, porque assim, é muita coisa. É muita coisa. Então, quem ainda não está no curso lá dentro, entende. A gente vai só abrir um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pontinho aqui, que são as crenças inconscientes e limitantes, que tem a ver com isso, porque é água. Porque tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver com as suas águas. Então, uma mulher que precisou se emancipar, né? Aliás, que precisou, todas nós precisamos, tá? A gente só não tem a justa medida da coisa. Então, onde você tem a lua no seu mapa, você é infantil. Aonde você tem a lua, você é a criança naquele lugar. Dificilmente você cresceu ainda. Dificilmente você se emancipou. Você adulteceu. Da mesma forma, a casa 4. A casa 4, ela traz questões infantis que vão influenciar todo o resto do seu mapa. Enquanto a gente não olhar para aquela energia e crescer. Ali na casa 4, e dentro dessa energia lunar, se vocês olharem para o mapa de vocês, a casa 4, ela faz um eixo com a casa 10. E a gente sempre em astrologia vai precisar trabalhar os eixos. Porque pode haver o desequilíbrio. Se eu tenho muita coisa de um lado, eu, por exemplo, tenho desequilíbrio nesse eixo. Porque como eu tenho muitos planetas na 4 e não tenho na 10, a minha casa 10, ela ficou desequilibrada. Ela não tem energia ali. Eu sempre dei atenção para uma coisa e não dei para outra. Porque ali tinha muita sombra. A casa 10 é a forma como eu me projeto aqui, ó, publicamente. O que há 5, 10 anos atrás era totalmente impensado para mim. Eu jamais faria um vídeo. Eu jamais estaria publicamente. Por quê? Porque a minha vida privada importa mais. Eu nunca quis atender expectativa social. Porque dentro desse campo de casa 4, eu tenho Urano e eu sou muito revolucionária. Então eu nunca quis atender expectativa social. A casa 10 me incomodava. Até eu entender. Até eu começar a trabalhar e compreender como que eu ia integrar essas duas energias. Por isso que a página Sol na 10 chama Sol na 10. Porque eu pari essa página com o Sol na 10. Para que ela tivesse luz na casa 10. Então, eu uso o poder dos arquétipos para trabalhar as minhas energias. Então, quando eu falo para vocês que eu te ajudo a encontrar remédios no mapa astrológico, isso é um remédio. Eu sei que às vezes as pessoas vêm querendo um conta-gota, mas não é um conta-gota. Às vezes até dá para tomar um floral, alguma coisa, né? Mas são remédios que a gente vai encontrando. E essas mulheres fortonas, elas se desalinharam dos seus ciclos. Nós nos desalinhamos dos nossos ciclos. Quem aqui tomou anticoncepcional? Ai, pronto, a Tatiana agora vai fazer apologia contra o anticoncepcional. Não vou. Eu tomei a vida toda. Tomei durante muito tempo. Então, eu não vou fazer apologia contra isso. Mas que o anticoncepcional mata, o seu ciclo mata. E quando a gente toma um anticoncepcional para matar o ciclo, a gente está matando a nossa ciclicidade. A gente está matando... Mas isso é sistema. A gente atende a essa demanda do sistema.
E a gente passa a precisar ser produtiva 30 dias no mês. Nós não somos. Nós temos outras potências. A gente detesta uma lua minguante. A lua minguante, ela é um processo de luto interno. É a hora que você morre no mês. Que aquele projeto seu inconsciente de procriar, de fertilizar, de nutrir, ele não acontece. Então, todo mês, a gente vai liberar os nossos óvulos num processo de luto. E esse processo de luto ele é muito importante para a nossa vida, para o próximo ciclo. Eu vou eliminar coisas, eu vou fazer um balanço do mês. Que do lado de fora, no meu corpo, acontece com o meu útero expelindo. Mas que emocionalmente é o que eu produzi no mês, o que eu investi nesse mês, quais as expectativas que eu tive. Expectativa vem de expectar, esperar. A lua espera. A lua tem expectativa, a casa 4 tem expectativa, porque ela vê potencial em algo que vai crescer. E eu vejo pessoas, a maioria, eu não tenho expectativa. Muitos homens dizem isso, mas os homens são alienados de suas luas. Eles projetam suas luas na mãe, nas mulheres. É por isso que no relacionamento eles precisam tanto de uma mulher lunar. Porque é uma mulher lunar que vai trazer essa consciência para eles. E a gente escuta muito essa coisa de não ter expectativa, mas a gente precisa ter expectativa. Porque a expectativa é o refinamento meu, lunar, de que aquilo ali tem potencial. Então eu preciso expectar. E eu sempre digo, quando eu falo a palavra menstruação aqui, já tem gente que sai da live, porque não pode nem ouvir a palavra menstruação, entende? E assim, gente, é nosso sangue sagrado. Ali naquele... Gente, segura aí um pouquinho. Escuta isso. Esse sangue, ele tem todas as vitaminas, minerais, nutrientes para um bebê ser gestado, ser gerado, ser nutrido. A gente não pode ter nojo disso. A gente precisa olhar para isso com sacralidade. É a nossa divindade. Que a gente tem nojo, que a gente tem vergonha, porque fizeram com que a gente sentisse assim. É um ato revolucionário olhar para isso de outro jeito. Acolher. E entender que o período de lua minguante, que é um período introspectivo e que a gente luta para ser produtivo e ali a gente se violenta, é um momento de olhar para o nosso ciclo e respeitar aquele momento nosso. De inserir no meu ciclo momentos e atividades que estejam alinhadas com um processo mais introspectivo. Então, eu não vou marcar um congresso, uma palestra, um negócio que eu vou ter que estar muito produtiva, muito masculina, num período do mês em que não combina com o meu estado, não combina com o meu movimento de eliminar, de... Ovários policísticos estão relacionados à síndrome metabólica, é uma doença de estilo de vida e alimentação. Anticoncepcional não deveria ser o tratamento. Então, Vanise, obrigada. Saúde integrativa. E aí, Vanise, e quem perguntou, porque eu acho que alguém deve ter perguntado, né? Vamos pensar aqui o seguinte. A energia, ela se manifesta em 3 corpos, simultaneamente. Espiritual, mental e emocional, porque eles estão ligados, e físico. Então, tudo aquilo que a gente enxerga na vida da gente como realidade já está vibrando dentro da gente emocionalmente
e espiritualmente simultaneamente. Então, a energia que se manifestou numa doença, ela chegou no ponto de maior desequilíbrio interno. Não tem mais jeito. Ou você olha para isso, porque mais sombra que isso, não tem como. A doença física é o limite. Então, sempre que você... O nosso corpo é um oráculo. Sempre que você tiver uma doença física, leia essa doença física simbolicamente. Porque essa energia já está vibrando no seu corpo emocional, espiritual, mental, antes. Então, a gente consegue curar uma doença física de forma interna? Se eu trabalhar meu campo emocional, eu curo uma doença física? Sim, mas não esqueça que foi seu campo emocional que gerou ela. Então, temos trabalho, temos desbloqueios a fazer. A endometriose, olha, vou falar bem genericamente, todas as doenças do trato feminino são bloqueios do seu masculino, de você como mulher fortuna, oprimindo a sua lua, oprimindo a sua casa 4. De tanto oprimir, de tanto estar no mundo de forma masculina, o seu feminino se ressentiu. Então, todas as doenças no trato feminino vão apontar para uma repressão do seu sagrado feminino. Então, na hora que uma pessoa tem uma endometriose e ela bloqueia a sua menstruação, o que ela está fazendo? Reforçando o problema. Tá? E olhar para o sagrado feminino, olhar para o seu campo emocional, porque a maioria das mulheres que estão vibrando no masculino, bobagem, tudo isso é bobagem. Não tem tempo nem para falar com doçura. Não tem. Então existe um caminho muito longo aqui. É uma travessia longa e bonita de fazer. Por isso que eu digo, justamente as pessoas que mais precisam são aquelas que provavelmente não estão aqui. Porque isso aqui é bobagem. Isso aqui é besteira, besteirada. Tá? Isso aqui ela não vai assinar um contrato amanhã. Entende? Não vai capitalizar em nada, monetizar em nada, não vai nananã. Então, qual é a função disso? Qual é o objetivo disso? Tá? Mas o universo, ele não sossega. Ele vai trazer consequências o tempo todo. Por exemplo, depressão. Como que isso acontece? Olha, vamos lá, deixa eu trazer aqui um exemplo ótimo. Um exemplo muito bom para isso. Meu pai tem uma construtora e eu trabalhei com ele há alguns anos. Quando eu ainda estava na minha primeira faculdade, lá com 20 anos. Eu tenho 50, né, gente? E eu aprendi muita coisa, porque eu trabalhava com marketing, eu me formei em marketing, né, minha primeira carreira. E quando eu ainda estava estudando, fui trabalhar com ele nessa área. Em marketing, a gente precisa conhecer todo o produto. Eu conhecia tudo. Eu fui conhecer tudo e aprendi muita coisa de engenharia. Muita coisa. E infertilidade também, Andréia. Infertilidade, olha só a palavra. A fertilidade é lunar, é casa 4. A fertilidade, ela é totalmente energia da 4. Por isso, muitas mulheres têm problemas de fertilidade. Porque a gente está em desequilíbrio nessa energia. Certo? Mas
o fato de não engravidar ou não conseguir ter um bebê pode ter outra razão, que é a energia da casa 5, que a gente vai conversar amanhã, que é a energia de criação. Então, a gente precisa analisar o mapa para poder diagnosticar qual das duas está sendo a questão para a pessoa. Mas a palavra que você usou, infertilidade, porque eu leio simbolicamente, a gente está falando sobre fertilidade. E aí é casa 4. Tá? Então, quando há uma infiltração numa casa, as águas, elas vão sempre procurar a forma mais fácil de se locomover. Então, entrou uma chuva lá num terraço. Esse terraço não tem uma boa canalização. Ou seja, as águas pluviais, elas não estão sendo recolhidas e levadas para uma tubulação corretamente. Aí o que acontece? Essas águas infiltram. E essa infiltração, ela vai correr e ela vai achar o lugar mais fácil de sair. Qual é a energia que está dentro disso? Eu não estou fazendo uma metáfora não, tá? A gente vai ler isso exatamente como é. Porque se tem uma chuva, porque se ela não é bem canalizada, eu estou falando da energia lunar que cai, eu estou falando de Saturno, que é o canal, que é a tubulação, porque Saturno é limites. Esse copo agora, essa caneca agora, ela está fazendo o papel saturnino de segurar a minha água. Ela está dando limites. Que bom que eu não estou precisando tomar água aqui na mão, porque senão eu estaria com um probleminha de Saturno. Então eu tenho um Saturno aqui e minha água aqui dentro. É uma integração. Da mesma forma, a tubulação numa cobertura, que é Saturno, que vai levar as águas para o lugar correto, coisa que a gente não faz. Por quê? O meu Saturno está oprimindo o meu... Não, né? Quer dizer, não estou entrando no mérito. Eu estou só falando do exemplo que a gente está trazendo. Que é Saturno oprimindo suas águas. Saturno, ele quer você se projetando socialmente. É você no público, é você com sucesso, é você na carreira. Então você fica nesse lugar oprimindo suas necessidades emocionais. Oprimindo seu campo emocional. Ou seja, as águas não estão indo para o lugar que devem ir. Porque tem um bloqueio. Saturno está bloqueando. Saturno é ruim? Não, deixa o canal em paz. Ele está lá para receber suas águas. Mas você não faz isso. Aí o que acontece? Uma angústia. O que é angústia? Angústia é um aperto no canal. Isso chama angústia. Então o canal ele aperta e você sente angústia. Por quê? Porque você não canaliza suas águas. Você não respeita o movimento da vida, do mundo. A culpa é sua? Não, gente. A gente tem um sistema todo que fomenta isso. Que trabalha nisso. A gente tem que ser muito consciente para poder organizar essa vida. Então, não adianta fazer essa aula aqui. Isso aqui, ó. Você vai sair daqui, acabou. Acabou. Vai voltar à sua vida normal amanhã. A gente tem que entrar em processo terapêutico. E é isso que a gente tenta fazer dentro do clã das iniciadas, dentro da escola. É um processo terapêutico. Eu estou olhando para isso, eu estou trabalhando isso. Cada dia, uma outra coisa vem para mim e eu vou trabalhando, eu vou mexendo, eu vou me curando. É por isso que eu digo que o curso é um curso profundo e terapêutico. É por isso que é um curso que não necessariamente você vai fazer com papel e caneta estudando. Não, você vai botar o fone, você vai para sua academia e você vai lá, ó, escutar aquilo, sentir, se ver. E agora eu vou me despedir de vocês. Eu ia falar mais, viu? Eu ia falar mais. É que a lua é muita coisa, gente. Mas eu ia falar mais sobre a nutrição do nosso campo emocional, sobre a descoberta da origem das nossas crenças limitantes. Era esse até o tema. Mas aí a introdução era essa que eu ia falar. Porque as nossas crenças limitantes,
elas têm origem na infância. Porque foi assim que eu, sem filtro nenhum, comecei a olhar a vida. E a voz da minha família, a voz da minha mãe, é a minha voz. Até que eu entenda isso, é a minha voz. É a voz delas, são as verdades que eu tenho. A voz da nossa família. A forma como a minha família enxerga o mundo. A gente tem essa raiz. Vocês podem ver isso através da cultura de um país. Nós somos filhos da nossa terra. Se eu sou filha da terra, então essa cultura também me perfaz. E aí eu vou para uma outra cultura e eu falo, nossa, as pessoas fazem isso. Como se a minha fosse uma verdade. Não, é só uma crença. É só para vocês tentarem levar isso para um outro lugar. Tá? É só uma crença. Então, quem tem, por exemplo, Júpiter ou Sagitário na 4, são pessoas que não são filhas da Terra, são filhas do mundo. São pessoas que não têm fronteiras ali na casa 4, elas são expansivas. Ou seja, é muito mais fácil morar em um outro país e se sentir em casa em outro país. Entende o princípio? Gente, quem quiser ir agora lá pro Zoom, dentro da escola, clica na sala de aula e a gente cai no Zoom para fazer análise de mapas ao vivo com esse tema de hoje. Aliás, eu queria até pegar alguma coisa de infertilidade, hein? Se alguém tiver, coloca lá no chat para a gente abrir mais esse tema. E também sobre crenças inconscientes eu vou tentar buscar mais, tá? Então, quem quiser, usa o cupom RAIZ, coloca lá na hora do checkout, RAIZ, e dá o check para entrar um desconto até 2 horas da tarde. Mas entra agora, né? Vai esperar 2 horas. Se bem que as aulas estão gravadas. Vão ficar gravadas lá, para todo mundo. Essas daqui e as das análises de mapas. Tá bom? Olha, Cláudia, tem Júpiter na 4 e mora fora. É isso, gente. Sandra, eu sou filha do submundo. Escorpião. Perfeito. Maristela. Se o meu curso tem certificação, eu entrego o certificado de participação do curso, porque a gente não tem o MEC ainda para regular, tá? É um curso de astrologia. Mas eu te devolvo a pergunta e devolvo para todo mundo que quer um certificado. Para quê? Eu acho que essa casa 10 está pegando forte aí, hein? Dá uma olhada, tá? Vejo vocês lá agora, 12h45. Fui!